Olá pessoal, vamos dar continuidade ao treinamento do cadastro de produtos. No último vídeo nós falamos sobre cadastro de produtos de uma maneira em geral e agora, conforme prometido, nós vamos falar sobre os níveis de produto. Como nós vimos anteriormente, esses são os níveis de produto. Cada um desses níveis tem um comportamento e tem um tipo de configuração diferente. O nível 1, que a gente chama aqui de básico, é exatamente o exemplo que a gente viu no último vídeo da Coca-Cola, né? É um produto que eu compro e vendo ele da mesma maneira como eu comprei, né? Eu faço simplesmente a revenda desse produto. Todo produto que tiver essa característica, ele pode ser configurado como nível 1. Ou nível 1 também se aplica em situações onde o produto é um insumo, né? Então, ou é um produto que eu compro e vendo da mesma maneira, ou ele vai funcionar como um insumo dentro do meu sistema. Por exemplo, né? Se eu sou uma empresa do ramo de alimentação e eu compro arroz, né? Eu compro batata, eu não vendo o arroz cru, a batata in natura, né? Esse produto ele passa por um processo para ser vendido. Então, se eu compro 1 quilo de batata, né, essa batata ela seria cadastrada no sistema como nível 1 e seria um insumo. A partir do momento que eu corto essa batata e transformo isso numa batata frita, numa porção de batata frita, eu tenho que fazer de alguma maneira com que o sistema entenda que ao vender a porção de batata frita, o estoque vai ser baixado da batata quilo, né? Então, vamos seguir esse exemplo aqui e fazer, né, um cadastro de um produto de nível 2. Então, a gente já, como eu acabei de falar, nível 1 seriam insumos ou produtos vendidos, e o nível 2, que a gente chama de kit, é um produto que eu vendo, mas ele vai baixar de estoque outros produtos. Eu vou pegar um exemplo que já está cadastrado aqui, que seria, tem aqui em pratos principais. Eu deixei esse aqui configurado. Então, peguei esse produto aqui como exemplo, que eu cadastrei, né? Ele é nível 2, né? Quando eu configuro ele como nível 2, a primeira modificação aqui é que ele vai habilitar para mim o componente e ficha técnica. Então, eu vou ter a possibilidade de vir aqui em componentes e ficha técnica e fazer a composição dele. Como eu faço essa composição? Eu venho aqui, escolho um determinado produto, vamos pegar, por exemplo, aqui batata no céu, e incluo ele na grid. O que eu estou dizendo aqui para o sistema? Como esse produto é um nível 2, isso significa para o sistema que sempre que eu vender um estrogonofe molho francês, ele vai baixar do meu estoque 250 gramas de arroz branco, ele vai baixar uma batata frita, um estrogonofe de frango e uma batata no-cé. Rodrigo, por que aqui está 250 e aqui está uma, né? Isso aqui, isso é a quantidade que ele vai baixar do estoque desse item. Então, a quantidade que você vai informar aqui está relacionada à unidade de medida que você controla esse produto. Se eu colocar um aqui, ele vai baixar uma batata frita. Então, o sistema entende que é uma porção de batata frita. Se ao invés de eu relacionar ele à porção de batata frita, se eu quisesse relacionar ele diretamente à batata in natura, né, provavelmente se eu colocasse um aqui, a batata in natura normalmente se controla o estoque em quilo. Então eu estaria baixando 1 quilo. Aí estaria errado, né? Eu teria que fazer aqui quantos gramas de batata in natura eu uso para poder fazer esse prato. Eu ia informar em grama, assim como eu fiz o arroz. Então, não tem certo e errado aqui nessa quantidade. Isso vai estar relacionado à quantidade, à unidade de medida que você está trabalhando cada item no teu estoque.
entendeu? Então, se o meu arroz branco eu estou controlando ele em quilo, aqui eu tenho que informar em quilo. Se a batata frita eu estou controlando ela em unidade, em porção, eu tenho que informar aqui a quantidade de porções que vão ser utilizadas nesse prato. Tá? Aqui eu digo se essa quantidade é percentual ou absoluta, né? Então, se aqui eu colocasse percentual, isso não seria 1, seria 1%. Então, normalmente se utiliza em quantidade absoluta, a não ser quando você está falando de algum mix de bebidas, alguma coisa que você de líquidos em que você mistura proporções, né, de um determinado produto. Mas normalmente se utiliza em quantidade absoluta. E aqui eu marco qual é o item principal dessa ficha técnica. Como a proteína normalmente é o principal, eu marquei o estrogonofe de frango, né? A porção de estrogonofe de frango. Nesse exemplo aqui, né, eu estou trabalhando com tudo porcionado, né? A não ser o arroz. Então, como seria essa batata frita? Rodrigo, você falou que a batata frita é porcionada, mas como é que a batata frita vai entender, né, que isso é uma porção? Eu vou fazer aqui o exemplo da batata frita, para vocês verem, inclusive, que o sistema permite que você utilize um nível 2 como componente de outro nível 2. Tá? Isso mesmo. Eu posso pegar um produto que já tem uma ficha técnica, que já é nível 2, e vincular ele dentro de nível 2, que o sistema vai rastrear isso até chegar no item de estoque. Então, vou buscar aqui aquela batata frita. Ela está como nível 1 hoje. E se eu quisesse transformar ela no nível 2, o que eu teria que fazer? Bom, eu poderia vir aqui, mudar ela para nível 2. O ideal é sempre que se for fazer esse processo, faça um inventário desse produto zerando o estoque dele, né? Porque quando ele é nível 1, ele tem estoque, ele movimenta estoque. Quando você passa ele para nível 2, ele passa a não movimentar estoque mais. Eu vou fazer uma cópia dela aqui, só para poder eu criar aqui a batata em quilo, né? Que aquela seria a batata que nós compramos efetivamente. Vou deixar os códigos em branco, que ele vai gerar um código para mim. Essa eu vou mudar para nível 1, porque é a batata que eu compro, como eu falei, e vou botar ela no grupo de insumos aqui. Vou tirar ela do grupo de vendas. Tá? Salvar aqui. Pronto, criei a batata aqui. Vou voltar lá na minha batata frita, que eu mudei ela para nível 2. E vou vir aqui e vou dizer o seguinte, ó. Componentes, ela é nível 2, tá. Quando eu vender esse produto de nível 2, que é um kit que tem que ter ficha técnica, o que o sistema vai baixar de estoque? Na verdade, sempre que eu vender uma porção de batata frita, eu quero que ele baixe no estoque 250 gramas de batata quilo. Aqui no cadastro eu esqueci de mudar para quilo, né? Se eu mudasse lá a unidade de medida para quilo, aqui ficaria quilo. Só botei na descrição. Então botei aqui 250 gramas. O que significa? Significa, primeiro, quando eu vender batata frita, ele vai baixar 250 gramas do meu estoque de batata quilo. E outra coisa, quando eu comprar batata quilo, né, como eu expliquei no primeiro vídeo, comprei batata quilo mais caro, o preço de custo da batata frita vai aumentar. Vamos ver isso aqui acontecendo? Não vou dar entrada na nota, eu vou mudar o preço de compras. Digamos que eu fiz uma cotação de mercado e vi que o preço da batata aumentou para R$35. Tá? Aproveitar e vou mudar aqui a unidade de medida para quilo também. Deseja atualizar o preço dos produtos compostos? O que significa? Todo mundo que tem batata quilo na estrutura, né, na ficha técnica, teve o seu preço de custo alterado agora porque eu acabei de dar esse comando. Isso aqui que eu fiz manual, quando a gente dá entrada na nota, o sistema faz de forma automática.
Então tá aqui, ó, o meu custo de compra, né? Meu custo de compra não, meu valor de compra ou meu custo do produto, ele aumentou porque o preço do quilo da batata frita também aumentou, ok? Então esse é o nível 2, gente. Então a gente acabou de ver tanto montando um prato final como montando uma ficha técnica de uma porção. É a mesma coisa, é o mesmo conceito, tudo é ficha técnica. Você vai mudar como nível 2 e vai vir em componentes e modificar. Rodrigo, isso só funciona para a área de alimentação? Não. Imagina que você é um auto center e você monta, sei lá, um kit de suspensão para veículo Gol da Volkswagen, né? Que leva lá determinadas peças, mola, amortecedor. Você pode criar aqui, você vai vir aqui, vai criar um produto kit suspensão, que esse kit você não tem estoque dele, ele é composto de vários itens, bota ele como nível 2 e no componente você vai relacionar as peças que são utilizadas nele. Qualquer segmento você consegue utilizar o nível 2. Entendeu? Sempre que tiver uma composição, algum kit, um kit festa numa loja de festa, enfim, aí é a criatividade e o direcionamento de cada nicho que a empresa atua. Bom, próximo vídeo a gente vai falar sobre o nível 3, né? Muda pouca coisa, é muito mais conceitual, mas a forma de compor o produto é a mesma.